o valor dos custos que as empresas tinham com seus processos. Então, quando a gente fala hoje nas organizações, nós temos sempre que pensar a organização dentro de um cenário, de um contexto globalizado. E aí, esse contexto globalizado fez com que as empresas começassem a refletir as suas práticas. E à medida que elas começaram a refletir as suas práticas, começaram a enfrentar uma série de situações novas. E como é que elas podiam enfrentar essas situações novas, uma vez que elas tinham uma cultura de muitos anos, onde o foco era produzir, vender, independente da qualidade do seu produto, né? Elas colocavam no mercado e os clientes não tinham opção de compra. Então, acabavam comprando os produtos daquela forma. Essa mudança na relação dos clientes fez com que os clientes começassem, quando eles começavam a ter opções diferenciadas, eles começaram a exigir uma qualidade maior ou, se a qualidade não era tão boa, começaram a exigir preços mais competitivos. Então, as empresas começaram, dentro desse cenário, a trabalhar aspectos como qualidade de produto, porque mudou a relação com os seus clientes. Mudou a relação com os seus fornecedores, porque agora os fornecedores não eram só fornecedores regionais, locais, eram fornecedores globalizados. Então, o fornecedor que te prestava serviço antes, ele começava, se ele antes não tinha uma gama grande de empresas para prestar os serviços, ele começava a prestar esses serviços para empresas em outras regiões e até em outros países. Começou a ter as empresas se atentar muito aos aspectos de legislação, porque se a partir do momento que ela começa a atuar com mercados internacionais, ela tem que se atentar com que país que ela está fazendo uma negociação, porque os contratos deixam de ser contratos vigorados pelas leis brasileiras, começam a ser vigorados pelas leis dos países em que estão sendo negociados. Começa a ter alteração na própria legislação do Brasil, no que se refere a meio ambiente. Se a gente pensar em uns 20 anos atrás, quando se falava em meio ambiente, parecia uma utopia. Hoje em dia, grandes empresas, quando tem algum problema de derramamento de óleo, algum caminhão que acaba sofrendo um acidente, e acaba fazendo com que o produto que estava sendo transportado acabe indo para alguma região ribeirinha, quer dizer, as empresas, o que acontece? Elas têm que atender na hora, tentar sanar aquele problema e têm que pagar multas altíssimas. Então, o que há 20 anos atrás não se atentava para isso, se passou a partir depois da década de 90, principalmente a partir de 2000, as empresas começaram a ser autuadas em cima disso. E aí, essas situações começavam a ser divulgadas. Então, os clientes começavam a ser mais exigentes na hora de fazer as suas compras de produtos, porque queriam de empresas que tinham uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental. Isso fez com que as empresas começassem a repensar a sua mão de obra. Até então, as pessoas que trabalhavam dentro da organização eram vistas como mão de obra, porque se precisava só do trabalho braçal delas. Elas passam a ser o que a gente chamou, muitos profissionais chamavam de cabeça de obra. Significa o quê? As pessoas precisavam pensar também, não eram só produzir, elas tinham que pensar dentro do seu processo. Então, com a evolução que foi acontecendo, os países, as empresas começaram a ter um envolvimento maior desses profissionais, os seus profissionais começaram a desempenhar muito mais, desenvolver suas competências técnicas, suas competências comportamentais, e aí começou a se formar dentro da empresa o que a gente chamou de nichos de profissionais especializados. Bom, se a gente pensar dentro desse contexto, Bom, gente, desculpe, eu não me apresentei para vocês, Eu estou tão animada com a nossa conversa de consultoria que eu esqueci de me apresentar. Como a professora Maria Tereza disse, meu nome é Leia, eu vou ministrar essa disciplina de consultoria e RH, eu sou profissional, sou consultora da área de gestão de pessoas, Eu tenho doutorado na área de administração, mestrado na área de gestão empresarial e marketing. Minhas formações são na área de
serviço social e na área de administração, especialização na parte de treinamento em gestão de pessoas, metodologia de ensino superior, tenho formação em coaching, né? Sou coaching, formação em programação neurolinguística, formação pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, né? Especialização em metodologia de ensino superior, quer dizer, tem uma série aí de cursos que, né, contribuíram para que o meu conhecimento teórico sobre os assuntos fosse formado e junto com isso, né, a minha experiência aí de mais de 29 anos de mercado na área de gestão organizacional, né, com foco em gestão de pessoas, né? Então, eu me animei, já comecei a falar, mas vocês tinham aí nos slides os meus dados. Tá? Então, né, a partir disto, né, como é que vai ser as nossas aulas, né? Então, vamos focar de novo aqui, como é o processo do Grupo Uninter. As aulas são focadas nessa parte expositiva, que a gente trabalha essas 6 aulas com vocês. Tem a parte da web rádio, né, onde vão ter 3 encontros de 1 hora, onde a gente vai estar disponível para vocês, à medida que vocês tiverem alguma consideração, alguma informação nova que vocês queiram, alguma dúvida, vocês entram em contato com a gente através do chat e a gente vai responder isso para vocês através da rádio, né? Vocês têm as atividades aí supervisionadas que são feitas através de um grupo de profissionais que fica junto à coordenação, né? Então, aparece sempre o e-mail para vocês, não é o meu e-mail como docente, né? Mas o e-mail desta equipe que acaba fazendo o link com vocês, tá? Nós, dentro das nossas aulas, a gente, né, na medida do possível que a gente devemos encaixar algum filmezinho para fazer alguma ilustração, e se tivermos condição, a gente ainda faz alguma entrevista, trazendo, né, outros consultores para fazer uma entrevista, para que vocês possam ter uma relação, né, direta com mais profissionais consultores, né, para esclarecer dúvidas. Isso vai depender muito de como é que for o andamento das aulas, ok? Aí vocês sabem, tem as questões das provas, tem os exercícios que estão postados para vocês verem como é que é a forma, né, da maneira com que a gente trabalha nessas provas. Vocês têm atividades vinculadas a artigos, né, que vocês já tiveram toda a explicação no início do curso, né? E aí tem 2 referências de 2 livros que a gente utilizou como livros-textos. Vocês têm lá o guia de estudo, e aí contextualizando toda a nossa disciplina, e os 2, se vocês tiverem condição, né, seria importante ler esses 2 livros-textos que acabam conseguindo ter uma compreensão maior do que a consultoria, né, a consultoria como um todo e o foco da consultoria em gestão de pessoas, ok? Bom, e aí a nossa disciplina, efetivamente, né, cada das aulas nós vamos trabalhar sobre 6 eixos, né? O primeiro eixo, que é o que a gente vai trabalhar hoje, é a introdução e a origem da parte de consultoria. O segundo eixo vem o contexto da consultoria, contextualizando a consultoria dentro, né, das suas formas de abrangência, de estrutura. A terceira aula nós vamos trabalhar sobre o profissional de consultoria e a parte ética da consultoria. Daí nós temos aí a 4ª aula, onde a gente vai trabalhar com vocês sobre os produtos, os serviços e a contratação dos serviços de consultoria. A 5ª aula sobre a administração e avaliação dos serviços da consultoria. E a 6ª aula a gente vai focar principalmente no desenvolvimento dos consultores internos na organização. Então a gente deixa para fechar, né, a nossa disciplina falando dos consultores internos na organização. Isso a gente tem em todas as áreas, né? E na área de gestão de pessoas nós também temos as consultorias internas, que é uma forma onde as empresas começaram a trabalhar com o foco da consultoria externa, mas através de profissionais internos, né? Então, essas vão ser as 6 aulas, focando nesses 6 grupos de temas, onde a gente vai tentar, nesta 1 hora, pontuar com vocês as ideias principais, e aí vocês podem se desenvolver mais lendo o material do guia de estudos, ok? Bom, agora, né, vamos retomar então o que a gente estava falando sobre, né, essa contextualização, esses novos cenários que as organizações acabaram enfrentando, né? Vocês têm aí no slide onde aparece, né, esses novos cenários, aonde traz a contextualização, né, do que as empresas começaram a perceber. A globalização, a transformação dos clientes, a revolução tecnológica, as mudanças nos canais de distribuição, esse acirramento da concorrência, gestão participativa, as parcerias potenciais, os novos negócios, a mudança dos fornecedores, a mudança na regulamentação, a valorização das pessoas e as pressões pelo meio ambiente. Então,
E o que eu conversei até agora com vocês, né, foi contextualizando esse cenário onde as empresas estavam focadas, né? Então, ela começava a ter uma preocupação com aspectos, né, as empresas no Brasil, com aspectos até então que não eram considerados relevantes, né? E para que ela pudesse ter uma vantagem competitiva perante as demais empresas nesse cenário globalizado, ela começou a perceber a necessidade de valorizar as suas pessoas, né? Então valorizar através de proporcionar, né, o desenvolvimento delas na organização, né? Desenvolver as suas competências técnicas, as suas competências comportamentais, estimulando a ampliação de conhecimento, né? E aí propiciando o que a gente chamou de gestão participativa, que se chama de gestão participativa, onde os profissionais, independente do seu nível hierárquico, né, tinham condições de assumir determinadas responsabilidades e responder por isso, né? Então, dentro desse contexto. Então, à medida que as organizações começaram a se reenquadrar dentro desse cenário, começou a existir o que vocês devem ter ouvido muito falar sobre processos diferenciados nas organizações, processos de reengenharia, onde as empresas que levaram a reengenharia a sério começaram fazendo o quê? Redefinindo o seu processo, né? De acordo com essa redefinição de processo, ela fez, né, esse mapeamento, ela definiu novos fluxos, ela viu as etapas que podiam ser supridas, né? E aí focou nas etapas que mantinham no processo, montando a padronização desses processos, cuidando da relação cliente-fornecedores internos, para cada uma dessas etapas, definindo prazos, definindo formas, que a gente chama de dotação, né? Que seria a forma como seriam feitos esses controles, treinando as pessoas, capacitando-as para que elas pudessem desenvolver bem os processos e aí fazendo o acompanhamento disso. As empresas, e aí para esse acompanhamento, né, então fazendo essa readequação, começou a se analisar, bom, se antes, com o processo do jeito que era, precisavam 10 pessoas. Com essa reestruturação, se enxugou o processo, se automatizou algumas etapas, né, se trouxe equipamentos novos, se mudou softwares, então poderia ser desenvolvido com um número menor de pessoas, a 8 pessoas, né? Essas outras 2 pessoas eram alocadas em outros processos, onde poderia estar sendo feita uma melhoria de processo, elas tinham competências e podiam ir para esses novos processos. Infelizmente, algumas empresas no Brasil, quando aconteceu essa reengenharia, não seguiram esse fluxo, que elas fizeram, não, tenho 10 pessoas, vou cortei para 6, e mantiveram os processos como eles eram. O que aconteceu? Sobrecarregou as pessoas e acabou se perdendo profissionais que eram altamente qualificados, altamente especializados, com grandes salários. Então, os cortes acabaram vindo muito em função dos valores salariais, né? E o que aconteceu? Com o tempo, as empresas perceberam que elas perderam esse seu capital intelectual. E aí tiveram que ir para o mercado tentar ver esses profissionais de que forma eles poderiam voltar a atender as demandas da organização, mas sem fazer parte da organização de uma maneira fixa, né? Foi uma forma que se começou a ampliar o que se tinha a princípio, de uma maneira mais insípida, mais fraca de consultoria, começou a se ampliar este foco de uma maneira mais generalista, vamos dizer. Bom, nós temos aqui, né, um novo slide onde coloca, né, dentro desses cenários, tá, os grandes desafios que as empresas encontraram, né? Precisavam fazer um acompanhamento e os controles focados na estratégia organizacional, estavam preocupadas com a melhoria contínua e com o alinhamento da visão custo versus benefício. Com isso, ela precisava de uma produtividade diferenciada, que iria atingir através de determinadas vantagens competitivas, que podiam estar focadas, né? Tanto faz se em grandes ou pequenas empresas, através da criatividade, através de inovações tecnológicas, através de novos conhecimentos e dos novos interesses. Então, as empresas, de acordo com esse foco que ela estava dando, se é para novas tecnologias, se é para novos produtos, novos interesses, então ela começou a dar um direcionamento diferenciado. Então, ela não poderia ser mais uma empresa concorrente no mercado. Ela precisaria ser a empresa, né, no mercado. Então, a empresa, a organização, precisaria ter esse diferencial. Então, ela precisava de uma vantagem competitiva efetiva. Como ela acabou perdendo muitos profissionais,
como é que ela poderia ter esta vantagem, né? Então, trazendo esse conhecimento, né, de uma maneira parcelada, né, porque ela não tinha mais como bancar esses profissionais lá dentro em função da sua redução de custo, né? De que forma que poderia ser parcelada? Buscando esses profissionais para atender momentos específicos dela, situações específicas aonde poderia esses profissionais contribuir com esse conhecimento que eles acabaram não parando no tempo, continuaram a se desenvolver, até porque eram profissionais altamente especializados, e quem é altamente especializado não consegue parar, né? Sempre busca esse seu melhoramento contínuo. E as empresas, para ter esse diferencial, queriam essa melhoria contínua, perceberam que esses profissionais continuavam se desenvolvendo, então iam buscá-los para fazer esses atendimentos pontuais, ok? Bom, em função disso, as empresas começaram a reformular os seus processos, tanto na área produtiva, área logística, administrativa e a parte financeira. E aí, essa reestruturação focava o quê? Qualidade e as pessoas, né? Quando a gente fala qualidade e as pessoas, significa o quê? As empresas queriam melhorar a sua produtividade, mas não era produtividade a qualquer custo. Elas precisavam manter uma qualidade diferenciada, porque senão ela não conseguiria garantir a sua sobrevivência neste mercado. E precisava desenvolver as suas pessoas, suas equipes, né, internamente. Só que aí, como precisava reduzir os seus custos, ela, né, focou no quê? Focou no seu objetivo fim, né? Então, qual é o objetivo fim de uma empresa que trabalha na parte industrial, né? São os seus produtos que são industrializados. Bom, então quem trabalha com a linha da indústria, né, da parte de produção, eram os profissionais que deveriam ser mantidos na empresa. As áreas de manutenção, as áreas de gestão de pessoas, as áreas financeiras, as áreas de serviços gerais, a parte de alimentação, transporte, que eram áreas meio, né, que ajudavam a manutenção desta área fim, poderiam ser terceirizadas, que, se fossem terceirizadas com os devidos cuidados, não trariam prejuízo para a organização. Pelo contrário, né? A organização não precisaria se preocupar com 10 áreas dentro da empresa, mas se preocupar com uma área fim, que era a área industrial. E aí poderiam manter uma infraestrutura menor para que acompanhassem esses serviços terceirizados de forma a ter uma unicidade na maneira de agir, de atuar. Então, quando aconteceu isso, e aí ela dispensou esses profissionais altamente qualificados, ela começou a perceber que em determinado momento, ela não tinha mais esse conhecimento. Então, ela precisava adquirir novamente. Tiveram empresas que fizeram a opção, né, fizeram programas de demissão voluntária, então esses profissionais acabaram aderindo a essa demissão voluntária. E aí, esses profissionais foram para o mercado, como eles não tinham condição de serem absorvidos por outras empresas, porque essas outras empresas também estavam nesse mesmo processo, né, de desligar os profissionais mais qualificados em função desses altos salários, eles começaram a se reagrupar, né, se agrupar por... num primeiro momento por especialidades, um outro momento por afinidades, né? E aí, então, quando esses profissionais começaram a se agrupar por especialidade, né? Então, os profissionais da área financeira se juntaram, né? Eles se transformaram como consultores especialistas, porque eles eram de uma área específica. Quando esses profissionais se agruparam por afinidade, então, daqui a pouco, né, o Joãozinho era amigo da Maria. Então, o Joãozinho era da área financeira e a Maria era da área de gestão de pessoas, que eram amigos lá do Luizinho, que era da área industrial, que eram amigos lá do Miguel, que era da área de qualidade. Então, eles começaram pela afinidade, né, por se conhecerem, se darem bem e ter uma mesma linha de atuação, eles começaram a se juntar, formando, né, grupos de consultores de profissionais liberais ou formando uma consultoria como pessoa jurídica, onde eles começaram a se oferecer para o mercado prestando serviços nesses segmentos todos, né, porque eles tinham profissionais qualificados para isso. Sendo que, como eram profissionais, a maioria que vinham das mesmas empresas, eles tiveram uma mesma linha mestra, né? Então, eles tiveram, dentro das empresas, o mesmo foco de desenvolvimento. Então, eles sabiam atuar com as mesmas metodologias, eles utilizavam a mesma linguagem, eles sabiam as mesmas ferramentas. Então, a hora que eles
que algum desses profissionais ia para o mercado, divulgava o trabalho e essas empresas contratavam esse profissional, né? E na hora que esse profissional começava a atuar, nessa empresa se percebia que precisava de um outro profissional, de uma outra especialidade, ele, né, oferecia para a empresa esses seus parceiros que sabiam a mesma metodologia, então não iam falar em linguagens diferentes na empresa e propiciariam que a empresa pudesse, ao mesmo tempo, desenvolver vários processos sem ter uma interrupção. Principalmente, né, o grande foco era para que vários processos poderiam ser trabalhados ao mesmo tempo, mas que eles trabalhassem em consonância, que os resultados da empresa viessem como um todo. Né? Então, as empresas, em função desse domínio técnico que precisavam, começavam a procurar esses consultores, quer sejam consultores tidos como profissionais liberais ou através de consultorias já formadas. Bom, né, como eu disse para vocês, essa união dos profissionais veio em função da sinergia, né, ou até de indicação de parceiros. E aí a formação das consultorias especializadas generalistas. Né. Eu gosto sempre de focar que as organizações são consideradas como seres vivos. Então, alteração em um dos seus órgãos afetam direta e indiretamente aos demais. Né. O que significa isso? Né? Se uma empresa, tá, ela resolve desenvolver, né, ela faz o seu diagnóstico prévio e aí coloca no seu planejamento estratégico que ela vai implantar um processo de qualidade. Tá? A hora que ela faz uma pesquisa de mercado e aí define pela consultoria X ou pelo consultor X que vai até a empresa para desenvolver, né, essa implementação de um processo de qualidade, ela tem que estar antenada que, ao trabalhar esses processos, vão surgir uma série de outras situações na empresa. Então, ela tem que saber que, à medida que trabalhar uma coisa e surgem demais situações, ela vai ter que ou atender aquelas novas demandas de imediato, ou programar no seu próximo, né, dentro do seu planejamento estratégico, novas ações para atender aquelas situações que vão aparecer. Né? Por quê? Porque a organização é um ser vivo, então à medida que atua de um lado, vai ter reflexos do outro lado. Então, os consultores, né, quando a gente trabalha como consultor e você trabalha com foco generalista, às vezes o próprio consultor que vai fazer uma atuação na área de qualidade, ele tem como fazer uma atuação na área de planejamento estratégico, ele tem como fazer uma atuação na área corporativa, né, na área de gestão corporativa, na área de análise de risco, porque ele pode ter esse conhecimento, essa gama de conhecimento mais diversificada. Né? Agora, tem profissionais, consultorias, que são focadas num único tema, né? Num único segmento. Por exemplo, existem consultorias focadas só na área financeira. Então, se essas consultorias são chamadas para fazer uma intervenção e ela, na hora de fazer esse seu diagnóstico, percebe que existem outras situações correlacionadas, cabe ela a levar para a direção da empresa essa nova situação. Né? E a empresa, muitas vezes, solicita desse consultor, né, uma sugestão de que quem poderia trabalhar aquela nova demanda, aquela nova situação, de uma forma que não batesse de frente com o que estava sendo trabalhado. Pelo contrário, que trabalhasse de uma forma de sincronia com o que estaria sendo desenvolvido. Então, esses profissionais começaram, se eles não tinham conhecimento de parceiros diretos, começaram a entrar em contatos com consultorias que prestavam outros serviços, conhecer os trabalhos para poder indicar para a empresa. Então, começou a ter, né, uma gama maior de profissionais envolvidos nessas áreas. Então, às vezes, profissionais que, a princípio, não tinham saído das empresas, mas que perceberam um novo nicho de mercado, fizeram a opção de sair das suas empresas de origem e se juntar a esses consultores que já estavam no mercado, ou essas consultorias, né, como empresas que já estavam no mercado, para prestar os seus serviços, né, de forma que eles pudessem continuar se desenvolvendo tecnicamente, mas que pudessem atender as demandas específicas daquele mercado. Né. Então, eles atuariam em projetos, né, e faz o diagnóstico, né, faz a proposta de intervenção, às vezes fica na proposta de intervenção e a empresa assume, às vezes implementa essa proposta de intervenção, né, e sai daquela empresa. Vai para uma outra empresa e desenvolve, né, trabalhos similares, sempre tendo
uma grande linha mestra, que são com os aspectos éticos, né? Porque às vezes a gente atua em empresas do mesmo segmento, mas de forma alguma, né, você pode abrir o que foi realizado na outra empresa. Então esse é um papel ético, né, um compromisso ético muito grande dos profissionais, né? Profissionais que não têm esta forma de atuação, eles acabam se queimando, né, muito rápido no mercado. Então, as empresas passam a ter essa visão, né? Elas precisam ter essa visão da situação-problema, né? De forma com que os problemas não pareçam de uma maneira distorcida. Principalmente porque muitas vezes as empresas começam a atuar focada no efeito e não na causa. E quando isso acontece, quais são os reflexos na empresa? Se ela começa a atuar sobre um efeito, não a causa, ela vai ter uma atuação onde vai ter um resultado que vai melhorar por curto espaço de tempo. E ele vai retomar, às vezes, com formatos diferentes, né? E às vezes de uma maneira muito mais grave, né? Então sempre quando a empresa, a princípio, né, a grande maioria das vezes, na hora de ela contratar uma consultoria, ela contrata uma consultoria para atender uma situação que realmente é um efeito, não é a sua causa básica. Cabe à consultoria ao consultor fazer o diagnóstico e aí, muitas vezes, nesse diagnóstico, ele detecta que aquela causa básica está vinculada à sua área de atuação, ok, e faz a sua proposta de atuação, ou se percebe que não é da sua área de intervenção, comentar com a empresa, olha, isso está acontecendo, né? Esses reflexos estão acontecendo na área, por exemplo, na área industrial, tá? Com relação à não conformidade dos produtos. Por quê? Porque as pessoas não estão desmotivadas, essas pessoas estão desmotivadas porque, a princípio, dentro do meu diagnóstico, você percebe que a empresa não tem políticas de gestão de pessoas, não tem, a comunicação é deficiente, não existe procedimentos, não existe um manual de conduta, não existem práticas de reconhecimento. Então, eu como consultor, mesmo sendo consultor da área de qualidade, sugiro que a empresa contrate um profissional da área, né, de consultoria de gestão de pessoas para fazer intervenção nesses aspectos. Porque o que eu fizer na área de qualidade, ele vai trabalhar alguns aspectos, mas não vai trazer o resultado que a empresa quer. Então, um profissional, né, um consultor competente, vai fazer essa análise, traz isso para a empresa e a empresa vai ter que tomar a sua decisão. Ok, então eu estou com um problema, minha causa básica é no que se refere à gestão de pessoas, então eu tenho que contratar uma consultoria na área de gestão de pessoas, ou vou contratar profissionais internos para desenvolver, quer dizer, a opção é dela. Mas ela sabe que, se continuar com aquele consultor fazendo o trabalho que inicialmente ela pensava que deveria ser feito, não vai trazer os resultados que ela espera. Ok? Como a gente estava falando, né, a empresa tem que estar muito focada no seu planejamento estratégico, vendo quais são as alterações e quais são as implementações que ela precisa estar fazendo, né? A empresa que não trabalha com planejamento estratégico, o planejamento estratégico né, o quê? A empresa tem que ter definido sua missão, sua visão, os seus valores, né? Qual é o negócio dela, qual é a relação que ela tem dentro do mercado, né? Quais são os entraves que ela tem, quais são os facilitadores que ela tem, fazendo uma análise da sua concorrência, né, os pontos fortes e as ameaças da concorrência, fazendo uma análise interna, né, os seus pontos fortes e fracos da concorrência, as oportunidades e as ameaças, fazendo uma varredura, né, com relação como é que o mercado se posiciona, como é que o governo se posiciona perante os seus negócios, quais são as legislações prós e contras, como é que a comunidade recebe aquilo, como é que é a relação com os fornecedores, como é que é a relação com as possibilidades de clientes, como é que ela tá, a legislação em cima disso, como é que são os recursos financeiros, quais são as formas de financiamento. Então, ela tem que fazer, né, uma análise em cima desse contexto todo, para poder definir quais são os seus objetivos e, em cima desses objetivos, quais são as estratégias que ela tem que adotar, né? E, definindo as estratégias, ela amplia de forma com que ela defina os seus planos de ação. E esses planos de ação vêm por áreas específicas. Então, quando a gente fala no planejamento estratégico, a empresa faz um diagnóstico da sua situação, que pode ser feito internamente ou contratado uma consultoria só para fazer esse diagnóstico. Pela experiência que a gente tem no mercado, né?
mais de 80% das vezes aparece, né, problemas na área de gestão de pessoas, né? Então a empresa precisa se atentar a outras áreas, ok, mas se ela não trabalhar com a área de gestão, né, onde principalmente com falta de definição de políticas, de procedimentos, falta de definição na parte de reconhecimento, na parte de remuneração, na parte dos processos de gestão como um todo, né, ela pode ter uma intervenção localizada numa outra área, ok, mas os seus reflexos, a forma de ser incorporada pela sua equipe acaba sendo mais reduzida. Aí, como a gente viu, né, a consciência das empresas focada, definindo suas prioridades, né, acaba tendo o aparecimento das novas situações, onde define novas prioridades. E para a empresa não entrar no que a gente chama de um ciclo vicioso, ela precisa focar, através da sua visão sistêmica, essa atuação integrada, que é o ciclo virtuoso que nós comentamos até agora. Aí a gente tem uma definição onde diz: as micro e pequenas organizações devem utilizar a consultoria organizacional no sentido de contar com auxílio externo para a sua melhoria de desempenho, seja na empresa como um todo ou em áreas específicas, buscando sempre mudanças com a finalidade de aumentar a sua competitividade, mas sempre exigir resultados, ética e qualidade dos prestadores de consultoria, né? Qualidade dos serviços das consultorias prestadas, né? É uma definição que o Eduardo Marcelo Rocha traz, né? Então, o grande foco das organizações é, né, definir quais são as áreas que ela não tem mais o domínio técnico, não tem mais a competência técnica para desenvolver. Não significa hoje que as empresas não tenham área de gestão de pessoas, não tenham área de recursos humanos, não. A grande maioria tem, só que elas continuaram cumprindo etapas dentro de um processo, né, ficando num aspecto mais operacional. E os seus profissionais não desenvolveram as suas competências estratégicas. Então, as empresas hoje, né, para atuar com uma área de gestão de pessoas estratégica, ela se obriga a ir para o mercado e trazer consultores que tenham essas competências, que tenham esse conhecimento, essa visão sistêmica, de forma com que tragam essas novas práticas, elas analisem a empresa e vejam o que pode ser feito para a empresa, né, desenvolvendo programas para aquela empresa específica, de forma com que ela possa melhorar os seus resultados. A área de gestão de pessoas, né, salvo quando é numa consultoria de gestão de pessoas ou é uma consultoria de um dos segmentos, né, uma consultoria que presta serviço de avaliação de desempenho, que presta serviço de recrutamento, seleção ou de desenvolvimento e capacitação, né, salvo quando nesses casos que elas são fim, né. Nas demais empresas, a área de gestão de pessoas é considerada como uma área meio, né? E por ser área meio, ela pode estar fora da empresa, né? Não é o fato dela estar dentro da empresa que significa que ela vai dar um bom resultado. Lógico que se ela estiver dentro da empresa e tiver com foco estratégico, ela vai trazer um excelente resultado, né? Mas se ela não tiver esse foco estratégico, se ela tiver no foco operacional, né, ela vai acabar tendo uma manutenção da organização, né, não contribuindo para uma melhoria desta organização. O Chiavenato, né, traz alguns aspectos onde ela fala que ele fala que a área de gestão de pessoas mudou o seu foco de um centro de custo para centro de lucro, né, e ela pode só ter essa nova conotação quando ela começa a trabalhar dessa maneira estratégica. Ela participa desse repensar da organização, né? De forma com que as coisas podem fluir de uma maneira onde as pessoas são vistas como seu diferencial competitivo. Elas são tratadas como um capital intelectual, né? Então, dentro desta forma com que as organizações começaram a se estruturar e como esses profissionais começaram a se colocar no mercado, né, e formando esses grupos de profissionais, trazendo a consultoria, isso acabou tendo uma contribuição muito grande das multinacionais. À medida que as multinacionais vieram para cá, elas já estavam acostumadas nos seus países de origem trabalhar com esse formato de consultoria, né? Ela já sempre, a grande maioria das multinacionais sempre teve o foco maior na sua área fim. E aí terceirizavam as demais áreas, né? Ou contratavam serviços terceirizados para implementar ações ou procedimentos ou inovações nas suas áreas, né? Então, quando elas vieram para o Brasil, elas já trouxeram esta metodologia. As empresas brasileiras, percebendo
o que elas tinham de diferencial, viram que uma das formas era elas terem esse atendimento diferenciado. Ao mesmo tempo que as empresas brasileiras viram que esta era uma forma de atendimento diferenciado, que ajudava nessa vantagem competitiva dessas multinacionais, e tinham esses profissionais que foram para o mercado, que conheciam as realidades das empresas, mas que, em função delas não conseguirem mais manter este quadro, né, altamente de salários mais elevados, aí eles começaram a ver, puxa, se a multinacional dá valor a esses profissionais, a essa forma de trabalho, por que nós não podemos dar? Né? E aí começou a se ampliar esse mercado. Agora, vale salientar que as empresas, na hora de contratar as consultorias, né, elas precisam ter uma série de cuidados. Por quê? Porque muitos profissionais se colocam na condição de consultores ou montam consultorias, mas eles não são altamente qualificados para isso. Eles se colocam temporariamente na condição, né, de consultores até conseguir uma nova colocação. Né? Então, os profissionais, eles têm que, quando eles pensam em ir para a consultoria, eles têm que perceber, a gente vai tratar isso, né, na próxima aula, né, nas próximas aulas, se eles têm um perfil para isso, se eles têm as competências técnicas para isso, se eles têm a forma de atuação de um consultor, ou se é, né, um mero, que a gente chama, né, desculpe o termo, de tapa-buraco, entre aspas, né, quer dizer, enquanto eu não me coloco no mercado, eu sou consultor, daqui a pouco uma empresa me chama, eu volto a ser um funcionário seletista contratado desta empresa, né. Então, as empresas têm que ter um cuidado, né, vocês que trabalham em organizações, né, na hora de contratar uma consultoria, dentre uma série de fatores que têm que ser avaliados, também perceber, né, se esta consultoria ou esse consultor, ele é um consultor, ele é uma consultoria efetiva, ou se ele está consultor, né, se ele está dentro de uma consultoria de uma maneira temporária, né. Isso, por que é importante perceber isso? Né? Porque a forma dele se envolver no teu processo e a garantia dele te dar os resultados dentro dos prazos acordados, né, vai ser muito diferente. Né? Se o profissional ele está e ele não é, significa que hoje ele acorda com você uma série de etapas, se não tiver um contrato fechado, amanhã depois ele pode simplesmente abandonar aquele trabalho e ir para uma empresa. E se ele abandona o trabalho e um outro profissional tiver que pegar daquele ponto, vai ocorrer o quê? Um desgaste dentro da organização. Né? Então, a empresa sempre deve ter um cuidado muito especial nesse sentido. Como é que a gente, né, tem aí na história, como é que foi a origem da consultoria? Né? Se a gente pensar nos tempos antigos, druidas, os magos, que preparavam poções, aconselhavam os chefes das aldeias, resolviam disputas, os rabinos na condição de aconselhar os seus fiéis, interpretando as escrituras, também agregando conhecimento às pessoas, também resolvendo disputas. Né? Aí a gente tem na história, se vocês, né, tiveram oportunidade de ler O Príncipe, né, do Maquiavel, lá mostra também vários momentos onde havia essas consultorias para o rei. Né? E aí a gente tem algumas citações do Maquiavel onde demonstra como é que a forma com que o rei era auxiliado de acordo com os conhecimentos, né, desse conselheiro. E aí, então, o rei tomava as atitudes, as decisões, mas pautado nesse conhecimento dos conselheiros. Então, se a gente pensar consultoria algo novo, não, né? É muito antigo, né? Até eu diria assim, é das profissões mais antigas que se tem. Só que o formato com que a consultoria é vista hoje, isso sim, né? Ele foi trabalhado com o decorrer do tempo. Aí vocês têm, né, umas figuras onde fala o conto do rabino. Né? O que é o conto do rabino? Diz que nos primórdios, né, nos tempos antigos, existia uma família onde, né, o patriarca dessa família procurou um rabino, e aí colocando uma situação onde ele possuía uma casa pequena, né? Não tinha dinheiro para comprar uma casa nova ou ampliar aquela casa, e ele precisava resolver essa situação, porque daquela maneira não dava. O rabino, né, na condição de conselheiro, escutou, né, esse aldeão falando, na condição de conselheiro, disse, olha, eu posso te ajudar, né, como conselheiro, eu posso, dentro dessa comunidade, eu posso te ajudar, só que você tem que cumprir exatamente o que eu estou te passando, né, o que eu vou te passar de orientação. Você aceita? O
cara pensou assim, bom, tudo bem, eu aceito, olha, só que durante tudo que eu, né, durante o tempo lá nós vamos ter várias semanas onde tudo que eu te passar você tem que fazer da maneira que for passado, não pode fazer diferente. A pessoa aceitou. Aí o rabino perguntou para ele, olha, você tem um cão em casa? Ah, eu tenho. Então tá, você vai chegar em casa e colocar esse cão para dentro. O cara pensou, mas o que será? Não, o rabino mandou, então eu vou ter que fazer. Chegou em casa, falou para a família, ó, eu fui no rabino, tive uma consulta, e ele disse que nós vamos ter que fazer tudo o que ele mandou. Ele pediu agora que a gente colocasse o nosso cachorro para dentro de casa. Mulher, os filhos se alvoroçaram, mas tudo bem, o rabino mandou, vamos fazer. Aí passou 2 semanas, esse aldeão voltou para o rabino, disse assim, olha, a coisa está pior lá em casa, a situação está insustentável, agora porque o cachorro está lá, né? A gente não tem mais espaço para a família, o cachorro anda em tudo. Rabino, olha, você tem que fazer o que eu te orientei, ok. Agora, né, com relação ao cachorro não se discute. Você volta para casa, né, você tem galinha? Tenho. Vai colocar as galinhas para dentro da casa. O cara se assustou, mas tinha concordado com o rabino, voltou para casa e colocou as galinhas para dentro de casa. 2 semanas depois, volta lá para o rabino e diz, pô, a coisa está complicadíssima. O cachorro em casa, galinhas dentro de casa, minha mulher quer me matar, meus filhos não querem mais que a gente converse, querem que eu volte tudo para estar como era inicialmente. O rabino disse, olha, você disse que ia me atender, ok. Agora você vai ter que manter dessa forma e voltar e colocar uma cabra para dentro de casa. O cara se assustou, mas voltou e pôs a sua cabra para dentro de casa. 2 semanas depois, de novo, volta para o rabino. E o rabino disse, olha, agora você volta e põe, né, o bode que você tem dentro de casa. Bom, passou 2 semanas, o cara voltou lá desesperado. E o rabino disse, olha, né, eu como teu conselheiro, agora eu te digo para você voltar para casa, organizar a casa, limpar a casa, deixar arejada e depois volta para me dizer como foi. O cara voltou no dia seguinte, né, extasiado. Olha, minha casa é a melhor do mundo, né? Então, o pessoal usa muito essa historinha para colocar no sentido de que, muitas vezes, a organização não sabe o que ela quer. E ela contrata uma consultoria. E a consultoria vem e coloca uma série de coisas, uma série de inovações que a empresa não precisa, né? Ela traz uma série, no fundo, uma série de transtornos. Com o passar do tempo, as pessoas acabam tendo que assimilar muita coisa e chega no momento onde o novo gestor na organização diz, pô, vamos parar com isso e vamos dar uma revisada. E às vezes voltam em processos antigos que ela tinha. Então, uma série de coisas que foram implementadas, que a empresa a princípio não precisava, mas que tinham virado modismo, né? As empresas fizeram essas adequações. Em função disso, parou com tudo aquilo e as empresas começam aí trabalhar, né, em função de sua qualidade, da sua produtividade, de uma maneira mais simplista. Em função dessas situações que aconteceram em muitas empresas, a consultoria, num determinado momento, começou a não ser bem vista pelas empresas. Por quê? Porque elas chegavam e, para poder valorizar o seu trabalho, começavam a trazer processos, inovações, né, do jeito que era feito em outros países. Puxa, eu fui lá para a Europa, aprendi tal metodologia, então venho aqui e vou aplicar. Só que não era o que a empresa precisava, né? Então, o que aconteceu? Durante um período, aqui para nós, as consultorias começaram a não ser bem quistas nas empresas. E aí, de uma maneira justa. Por quê? Porque elas não estavam fazendo o seu papel ético, né? Não estavam cumprindo com esses aspectos éticos. Muitas das vezes, a empresa precisava de uma pequena intervenção e ela acabava fazendo, né, uma reestruturação enorme sem necessidade. Então, essa historinha vale, né, para salientar que sempre que a empresa pensar que tem alguma necessidade, alguma situação, problema, em primeiro lugar, ela tem que fazer a sua lição de casa, né? Fazer um bom diagnóstico da situação, juntar a sua equipe, né, os seus gestores e fazer uma boa análise. E em cima desta análise definir quais são os seus problemas efetivos, qual é a causa básica desses problemas. E aí sim, bom, para resolver essas causas básicas, eu tenho um pessoal interno capacitado para isso? Tenho, ok, vou deslocar essas pessoas. Não tenho, então tá, então vou para o mercado, contratar uma consultoria e aí vai, né, que a gente vai ver nas próximas aulas, os diversos estruturas, as diversas formas de consultoria para definir qual que é a que melhor atenderia aquela necessidade, ok? Bom, isso aí a gente já conversou, né? E aí alguns conceitos básicos, né, que as empresas precisam estar focando quando falam em consultoria, né? Ela tem que cuidar para não perder o controle, né? Ela tem que saber
como trabalhar sobre pressão, principalmente a pressão voltada para uma redução de custos, trabalhar com margens, né, mais comprimidas, com a competição intensa, trabalhar com essas alterações das legislações e das leis e regulamentos, e aí ter o foco na fragmentação dos negócios e das atividades. Isso leva ao que a gente chama de uma urgência e intensidade de aquisição, manutenção e atualização do conhecimento. Foi o que a gente estava comentando com vocês, né? Se as organizações, na hora de contratarem esta consultoria, não tiverem este foco, né, esta visão sistêmica, entendendo o processo como um todo, e não conseguirem fazer uma intervenção focada em cada uma das suas situações, ela não consegue definir quem são os profissionais, quem são as consultorias que teriam uma melhor condição de desenvolver aquela, né, de ter uma atuação específica, desenvolver de uma maneira mais adequada aquela situação, problema, né? Fazer uma intervenção focada naquilo. O conhecimento tende a ficar obsoleto, incompleto ou inadequado face à velocidade das mudanças. Então, as empresas contratam consultorias físicas ou jurídicas não essenciais ao seu negócio para prepararem os trabalhadores para as tarefas, manter ou aumentar os resultados. Uma outra forma, né, uma outra estratégia da empresa na hora de contratar uma consultoria pode ser não para vir fazer uma intervenção específica, mas sim para capacitar os seus profissionais internos. Então, às vezes, ela vem, faz o diagnóstico, mas participa desse diagnóstico pessoas que fazem parte dentro do corpo funcional da empresa. Então, eles participam junto desta construção, deste levantamento, eles participam junto nas fases de elaboração, né, da proposta de intervenção, eles são capacitados para saber como faz um bom diagnóstico, como faz uma boa proposta de intervenção, e são capacitados principalmente para atuar na intervenção, né, na implementação dessas novas propostas, né? Então, quando a empresa ela tem essa visão estratégica, ela pode pegar a consultoria, contratar a consultoria para fazer atuação pontual e colocar a sua equipe interna para acompanhar isso e dar a manutenção. Se a empresa ela não tem essa visão estratégica, ela contrata uma consultoria, a consultoria vem, faz a proposta, implementa a situação, sai da empresa e com pouco tempo o que foi implementado acaba, o que a gente chama morrendo. Por quê? Não tem profissionais qualificados para dar esta manutenção. Se a gente pensar na área de gestão de pessoas, né? Vamos supor a empresa em que você trabalha não tem um programa por competência, a empresa resolve implementar um programa por competência, né? Então, ninguém sabe isso, se contrata numa consultoria, ele vai lá e faz todo o levantamento com vocês, né? Orienta para refazer a descrição de cargos por competência, né? Treina as pessoas para ver como é que faz essa descrição, formata isso, vê como é que é a forma de remuneração, vê como é que você pode trabalhar a remuneração com foco em competência, define, constrói com vocês como é que é a estruturação disso, né? Faz a implementação naquele momento, faz a avaliação de desempenho das pessoas por competência, faz as adequações das pessoas com aquelas novas competências, de acordo com essas competências, com uma remuneração de vida e implementa esse processo. Ok, agora a consultoria vai embora porque fez o seu trabalho, foi contratada para implantar a gestão por competência e implantou. Só que, se as pessoas internamente não forem capacitadas para darem a continuidade, né, a primeira alteração que tiver, né, a primeira mudança na sua estrutura funcional, a primeira mudança nos seus processos, a empresa perdeu todo aquele trabalho, porque não vai ter profissional capacitado para conduzir essas adequações, né? Então, sempre que se fala em contratar uma consultoria e focando para a gestão de pessoas, o grande cuidado na organização deve ser, né, trazer este profissional ou esta consultoria para fazer a proposta, para fazer a intervenção, mas preparar a sua equipe interna para dar continuidade. Ou vai manter esta consultoria, né, periodicamente para fazer um trabalho, né, de coaching com os seus profissionais ou um trabalho de assessoramento ou de counseling para os seus profissionais de forma com que eles possam dar a manutenção naquele trabalho que foi executado. Outra questão para ser vista é a complexidade do ambiente aumenta e o conhecimento e a competência gerencial tendem a atuar no sentido inverso, né? O que acontece? Aumenta a lacuna com relação ao tempo, né?
Isso o que é? Né? De acordo com o que vai passando o tempo, quer dizer, se existe uma necessidade maior de conhecimento, né? As coisas são mais complexas. Né? E os gestores, dentro do dia a dia, eles acabam sendo obrigados a desenvolver coisas muito direcionadas. Né? Então, você tem que ter um cuidado na forma com que isto vai ocorrer, para capacitar esses gestores para essas novas situações. Se a gente pegar no Brasil, né, a gente tem, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, a cada 10 anos a gente consegue visualizar, né, algumas situações, como as empresas estavam focadas no mercado, né, quais eram os problemas, quais foram as formas dela fazer a sua intervenção, né, e como é essa intervenção, o que traria de resultados. Né? Lembrando que a cada década que passou, né, vinham situações novas, as empresas tinham uma atuação em cima disso, e não é porque passou uma nova década e veio novos problemas, novas situações, que o que foi trabalhado foi esquecido, não. Né? Aquilo que foi trabalhado acaba sendo incorporado pelas organizações e acaba vindo novas demandas. Né? É o que a gente chama de uma empresa serrote, né? Ela acaba desenvolvendo um processo, desenvolve tem um problema, desenvolve o processo, padroniza, mantém, surgem novas necessidades, então para essas novas necessidades ela vê uma nova maneira de fazer intervenção. Aí vocês têm, né, um esquema onde coloca a realidade da turbulência. Né? Aí vocês têm, a cada 10 anos, colocando ali como é que era pós-Segunda Guerra. O foco das empresas estava nas operações, porque a empresa tinha uma grande preocupação no quê? Precisava ter uma eficiência dessas operações. E de que forma que elas atenderam isso? Trabalhando com orçamento e procedimentos. Nos anos 60, o foco das empresas estava em recursos. Tá? Sendo disso, quais eram os riscos que deveriam ser, que a empresa tinha, como é que ela poderia atender isto, e aí ela começou a trabalhar com planejamento a longo prazo. Né? Na década de 70, o foco estava da empresa com relação à concorrência, né? Então, ela teve foco nas operações, foco nos recursos, foco na concorrência. Aí vindo com uma preocupação de como é que era esse posicionamento dela perante esta concorrência. E para atender essas novas demandas de mercado, ela começou a trabalhar com estratégias de mercado. Aí na década de 80, começou o foco da empresa a ficar com a parte de desempenho, aonde ela precisava trabalhar com a execução. Então, a execução em todos os seus processos, né? Desde a parte operacional, a parte técnica, a parte administrativa, financeira, de gestão de pessoas, né? Então, como é que era feita a execução em todos esses processos dentro da organização? Para isso, a grande resposta foi através de uma atuação, através de uma qualidade, melhorar a qualidade nesses serviços, nesses produtos. E aí, mais para frente aí da década de 90, o foco das empresas estava com relação à mudança, né? Para isso ela tinha como preocupação trabalhar com a renovação, e aí a resposta veio através da inovação. Então, se a gente, né, se vocês podem olhar as empresas que vocês conhecem, né, basicamente algumas dentro bem desse prazo, outras acabaram tendo uma maior demora em atender essa forma, né, de evolução, mas todas as empresas acabaram passando, né, por essas etapas. Lembrando que cada etapa que passava conseguia sedimentar a etapa anterior. E aí, por fim, né, a gente colocou aí um quadro para vocês, que foi extraído do livro do Croco, onde coloca alguns critérios de competitividade dos serviços de consultoria. Né? Então, isso serve para os dois lados, para a empresa na hora de contratar consultoria e para a consultoria se perceber, fazer uma autoavaliação de como é que ela está. Os critérios básicos são competência, velocidade, consistência, empatia, flexibilidade, durabilidade, funcionalidade, confiabilidade, acesso e custo. Né? Desculpe, esse é o quadro do Oliveira, né? Então, o que serve para a empresa? A empresa, na hora de contratar uma consultoria, ela tem que fazer uma análise. Como é que essa empresa está perante essa consultoria ou este profissional está perante cada uma dessas situações? E a próprio consultor ou o próprio profissional deve fazer a sua autoavaliação. Como é que ele está perante isso? Para poder definir o que ele não está bem e montar um plano de ação para atender essa demanda. Bom, gente,
Hoje foi a nossa primeira aula, onde a gente fez essa contextualização inicial. Semana que vem a gente continua. Um beijo para vocês e até lá.